Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula Damasceno Souza, estou participando do terceiro Cibogu, Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. O meu tema é intitulado como Caracterização e Estruturação do Modelo de PC, um estudo de caso na bacia hidrográfica do rio Cuiabá, Mato Grosso. Durante todo o desenvolvimento das sociedades humanas, o estabelecimento das povoações no Brasil deu-se em locais onde a oferta de água era propriamente dita abundante em quantidade e qualidade. O estado de Mato Grosso posiciona-se como um dos maiores produtores de grãos do país, e isso deu-se devido à atração migratória que a região tinha devido à exploração do ouro. Sabemos que a agricultura atualmente é um dos maiores usuários de água no mundo e também é considerado como o principal fator de degradação dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, devido à utilização de agrotóxicos e fertilizantes químicos. A bacia hidrográfica do rio Cuiabá está localizada no estado de Mato Grosso e detém atualmente de cerca de 64% da população residida entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. E tem como os principais fatores agentes responsáveis pelo uso da água as lavouras, os garimpos, as empresas mineradoras, as atividades relacionadas à piscicultura, indústrias e bebidas de laticínios. O modelo de PC ele é utilizado para descrever os problemas ambientais e estabelecer relações entre as atividades humanas e responsáveis por gerar pressões sobre o meio ambiente. E são vários os aspectos que contribuem para a estruturação do modelo de PC, sendo elas as forças motrizes, que é caracterizada pela letra D, que exerce pressão, que é caracterizado pela letra P, no meio ambiente, sendo ela positiva ou negativa, e que determinam as mudanças do seu estado, caracterizado pela letra S, que por sua vez conduzem os impactos, sendo caracterizado pela letra I. Na saúde humana, nos ecossistemas e nos recursos naturais, resultando até então em respostas, que é caracterizado pela letra R. Essas respostas são dadas à sociedade, que são direcionadas pelas forças motrizes, pressões e o Estado, ou até diretamente no impacto sobre ela. O trabalho como um todo teve como objetivo apresentar discussões acerca da bacia hidrográfica do rio Cuiabá, utilizando as vertentes da metodologia do modelo de PC. Diante da metodologia deste trabalho, foram utilizadas consultas a fontes secundárias para a caracterização da bacia hidrográfica do rio Cuiabá, nas suas porções do estado de Mato Grosso. Foram feitos também levantamentos no comitê de bacia, pesquisa e revisão bibliográfica, e principalmente a utilização de um modelo já aplicado, que seria no caso de PCIR, cuja sigla em inglês significa Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta. Dentre os resultados apresentados, inserido dentro das forças motrizes, de acordo com o Plano de Recursos Hídricos da região hidrográfica do Rio Paraguai, o Rio Cuiabá abrange principalmente as unidades de planejamento e gestão, o PG, P4, que está inserida dentro do Rio Cuiabá, e P5, que é o Rio São Lourenço. As bacias hidrográficas do Rio Cuiabá e São Lourenço estão situadas no centro-sul do estado de Mato Grosso e dispõem de uma grande importância em seus aspectos econômicos, sociais e culturais. Nos primeiros estudos que foram realizados em torno da bacia, constatou-se que a degradabilidade da qualidade da água do rio Cuiabá era ocasionada pelo despejo de efluentes provenientes do meio urbano e pelas atividades antrópicas provenientes do meio rural. Assim, foi possível identificar os principais usos dos recursos hídricos da região. Dentre os mais avaliados estavam o abastecimento urbano, seguido da irrigação, indústria, desidentação animal, abastecimento rural e, por fim, a mineração.
Dessa maneira, a ocupação urbana apresenta-se como a força motriz da bacia hidrográfica do rio Cuiabá. Na pressão ambiental, a poluição do rio Cuiabá pode ser originada por fontes pontuais ou difusa, levando-se em consideração que a região da bacia hidrográfica foi-se estimado uma grande concentração de cargas de DBO e fósforo total, proveniente das principais fontes poluidoras da bacia hidrográfica, sendo elas poluição urbana e rural, proveniente do esgoto doméstico, rebanho de animais, proveniente da poluição gerada devido à pastagem, e, por fim, as atividades industriais, que, através da geração de carga variável em função da tipologia industrial e áreas vegetadas, provenientes de áreas agrícolas e vegetação nativa. Com isso, pôde-se verificar que as maiores cargas poluidoras de DBO são provenientes de rebanhos de animais e da população urbana, representando um total de 97% da carga apontada na região da bacia hidrográfica do rio Cuiabá, sendo que 65% somente foi proveniente de rebanhos animais. Já as cargas de fósforo total vêm em sua maior parte das áreas agrícolas, representada por 47%, seguida dos rebanhos de animais, caracterizada por 36%, e população urbana, caracterizada por 18%. No estado do ambiente, a bacia hidrográfica do rio Cuiabá está localizada na região hidrográfica do Paraguai, sendo o rio Cuiabá um dos principais afluentes do rio Paraguai. A área de importância internacional por abrigar o Pantanal, que é constituído a maior área úmida contínua do planeta e que se caracteriza por ser uma planície inudável. O principal rio da bacia hidrográfica do rio Cuiabá é o Cuiabá, que é considerado como um rio federal e possui uma pequena parte de sua área de drenagem no Pantanal, que é situado na divisa entre o Mato Grosso do Sul também. Ao todo, a bacia hidrográfica do rio Cuiabá abrange 19 municípios, sendo que 6 destes estão situados nas margens do principal rio, o Cuiabá, que são eles: Rosário Oeste, Acorizal, Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio de Lergé e Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Planalto da Serra, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento e Nova Brasilândia, que possui pouco mais que 10% da área localizada na bacia, e Poconé, Alto Araguai, Diamantino, Jucimeira, Primavera do Leste e Santa Rita do Trivelato, que possui nada menos que 5% da extensão territorial nessa bacia. No tópico dos impactos, a bacia do rio Cuiabá caracteriza-se por ser por possuir uma grande diversidade nas suas formas de apropriação de recursos naturais, e é constituída basicamente de duas grandes formações naturais, com características bióticas e abióticas definidas e próprias, que são elas a planície do Pantanal e as áreas do Planalto e serras circunvizinhas. Estudos já realizados na bacia do rio Cuiabá constatou que a região do Planalto em si apresenta uma grande percentagem de áreas agricultáveis e que engloba altos níveis elevados de nitrogênio total e fósforo total, e que ali foram encontrados, resultando no comprometimento da qualidade da água devido aos níveis elevados de poluentes que são apontados no rio de forma difusa. A bacia do rio Cuiabá, como um todo, tem como os principais agentes de demanda de água as monoculturas, principalmente de soja, milho, arroz, na porção do Alto Rio Cuiabá, e os aglomerados empresariais, como os garimpos, as empresas mineradoras, as atividades relacionadas à piscicultura e os núcleos urbanos de pequeno, médio e grande portes,
como algumas indústrias de bebidas e laticínios, centralizadas no Médio Cuiabá. Bom, como resposta da sociedade, a bacia do rio Cuiabá tem algumas medidas que precisam ser tomadas como resposta da sociedade para melhorar até então o estado dos corpos hídricos, que são a elaboração dos planos de saneamento básico dos municípios, que pode ser efetivado pela UFMT, FUNASA e o governo do estado, ampliação dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto no município de Cuiabá, comitês de bacia e projetos Água para o Futuro. O Plano Municipal de Saneamento Básico no município de Cuiabá foi revisto e publicado no segundo semestre do ano de 2018 e contempla diversos produtos, tais como mobilização e participação social, plano de trabalho, relatórios técnicos, sendo que todos eles tratam exclusivamente de assuntos elencados a água e esgoto. Outra resposta também dada pela sociedade seria a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto no município de Cuiabá, que apresenta-se como resposta significativa para a melhoria da qualidade da água dos rios urbanos, visto que a maior cidade da região contribui para o aporte de esgoto não tratado. Dessa maneira, a concessionária Águas Cuiabá está ampliando cada vez mais o sistema de esgotamento sanitário da cidade, buscando a universalização dos serviços de saneamento básico. Além disso, tem a formação e a implantação dos comitês de bacia hidrográfica, que obedece à política nacional dos comitês do Estado de Mato Grosso. Este é um importante instrumento que visa, que dá a demanda da gestão das águas, executando um papel extremamente importante para o meio ambiente. E reúne órgãos governamentais e organização civil na forma de usuários, a fim de discutir a gestão descentralizada dos recursos hídricos, bem como avaliar o surgimento de conflitos futuros envolvendo a participação de todos. Outra resposta dada pela sociedade é o lançamento de programas e projetos como Água para o Futuro, que é um programa da iniciativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, executado em conjunto com o Instituto Ação Verde e a Universidade Federal de Mato Grosso, que busca garantir a segurança hídrica de Cuiabá e o abastecimento de água, da água potável, por meio da identificação, preservação e recuperação das nascentes existentes no município. Bom, diante das conclusões, os estudos realizados na bacia hidrográfica do rio Cuiabá apontam que o rio tem uma grande importância para a bacia e é ainda significativa para as regiões hidrográficas do rio Paraguai, principalmente por ser afluente ao Pantanal. Porém, as atividades antrópicas têm alterado cada vez mais a qualidade deste corpo hídrico, principalmente aquelas relacionadas à agropecuária e à ocupação urbana, visto que a região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande exerce grande influência sobre o rio no que tange às questões de uso para abastecimento, poluição urbana e poluição industrial. Além disso, a poluição difusa de áreas agrícolas tem contribuído também para a poluição do rio, visto que amostras de água com presença de pesticidas foram identificadas, já que no Pantanal, a região com pouca atividade agrícola, detém de pouca atividade agrícola, ou seja, a poluição das regiões a montante tem se propagado até as áreas bem mais preservadas, sendo necessárias ações para mitigações. A gestão da bacia do rio Cuiabá é muito recente. Teve seu início no ano de 2017 e muitas das questões passadas não foram devidamente manejadas, agravando-se assim o estado atual e futuro
e do futuro gerenciamento da bacia como um todo.